Olá, professora! Olá, professor! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nessa segunda aula, vamos aprender a personalizar os nossos formulários e a fazer mais algumas configurações necessárias antes de disponibilizarmos estes exercícios para os nossos alunos. Essas aulas são sequenciais e, para acompanhá-las com pleno aproveitamento, você precisa assisti-las na ordem. Caso contrário, poderá surgir alguma dúvida e lacuna no conhecimento. Eu sou o Fernando e seja muito bem-vindo ao meu canal, o Profined, o professor da nova era digital, onde você encontra dicas e ferramentas que vão lhe ajudar a transportar as suas aulas para essa nova era digital. Na aula anterior, vimos como iniciar a criação dos nossos formulários, como criar as nossas questões e onde configurar para salvar essas respostas em uma planilha. Agora, nessa segunda aula, vamos aprender a personalizar melhor os nossos formulários. Deixei como atividade da aula anterior para vocês criarem a estrutura de pastas e planejarem as questões que serão construídas nesse formulário, seja para uma avaliação diagnóstica, para um exercício de recomposição de aprendizagem ou algum de recuperação de conteúdo. Esse mapeamento é primordial para a produtividade na criação dos seus formulários. Seguindo então, vamos aqui melhorar o nosso exercício. Neste exemplo, nós vamos utilizar uma avaliação diagnóstica para nivelamento de informática. Aqui eu acrescentei então um título e uma descrição explicando sobre o que se refere a este formulário. No caso, vai ser um exercício para os alunos. É importante deixar uma descrição que ajude o aluno a entender o contexto das questões que devem ser respondidas. No título, aqui eu deixo bem-vindo ao nivelamento de informática básica. Esse é um exercício que ajuda a avaliar os conhecimentos atuais que o aluno tem sobre informática básica. A primeira questão, de múltipla escolha, pergunta sobre os dispositivos de entrada e saída de um computador. A segunda questão, por ser uma questão aberta, eu pergunto para o aluno descrever com as palavras próprias o que ele entende por software. Aqui na próxima questão, nós vamos utilizar um recurso bem legal e intuitivo, que é acrescentar imagens às opções de resposta. Essa questão solicita ao aluno para selecionar, dentre as opções, quais são os dispositivos de armazenamento. Então, para o mouse, por exemplo, nós vamos acrescentar uma imagem de mouse. Note que clicando sobre a opção, aqui do lado direito, exibe um ícone chamado adicionar imagem. Clicamos sobre ele, abrirá uma opção onde deveremos selecionar a imagem que queremos. Existem algumas opções disponíveis, mas neste caso nós vamos fazer o upload, que é procurar a foto no nosso computador. Clico em procurar e seleciono a imagem onde a deixei salva. Neste caso, o mouse. Pressionamos abrir. Observe que o mouse agora tem uma imagem de um mouse. Na opção 2, nós vamos colocar o disco rígido e efetuar o mesmo processo. Adicionar uma imagem, fazer o upload dela, localizando-a no nosso computador. O mesmo para a opção 3, que é o pendrive. E vamos acrescentar mais uma opção. Então, basta vir aqui embaixo, adicionar uma opção, clicar, que é automaticamente criado mais uma opção. Para o nosso exemplo, será um monitor. Feito esse processo, notamos que nessa terceira questão, que é uma caixa de seleção, temos as opções com uma imagem em cada uma. Para ver como essas imagens irão aparecer no formulário quando estiver sendo respondido, nós vamos aqui na opção de visualização e clicamos. Rolamos até a questão. Note que o próprio formulário ajusta as imagens de uma maneira ficando fácil de selecionar. Vamos fechar a visualização e retornar para o modo de edição. Então aqui já temos o nosso formulário planejado com todas as questões que gostaríamos de disponibilizar para o aluno, com o título, um cabeçalho explicativo e nossas três questões, sendo uma de múltipla escolha,
uma com texto aberto para o aluno escrever com suas próprias palavras, e uma terceira com uma caixa de seleção onde é permitido selecionar mais de uma opção e com recurso visual de imagem. Para tornar o nosso formulário um pouco mais atraente, nós podemos personalizá-lo, mudando as cores e escolhendo um tema. Para isso, no canto superior direito, vamos selecionar a opção Personalizar tema. Ao clicar nesse botão, exibe para a gente uma aba com as opções que podemos escolher. Dentre as opções, podemos mudar o formato das letras para o cabeçalho, para as perguntas e para o texto. Cabeçalho, perguntas e os textos em geral. Para o cabeçalho, podemos escolher também uma imagem. Clicando nessa opção, podemos escolher dentre os temas oferecidos pelo próprio Google, fazer um upload da imagem ou selecionar uma foto disponível no nosso Drive. Para este exemplo, vamos selecionar uma imagem disponibilizada pelo próprio Google. Nesse tema de trabalho e escola, vamos selecionar essa última opção. Basta clicar e em seguida pressionar Inserir. Observe que ao inserir a imagem, a palheta de cor do nosso formulário já muda automaticamente conforme o perfil dessa imagem selecionada. Vamos visualizar como fica o nosso formulário para preenchimento e quando o aluno for receber o formulário, ele o verá desta maneira: o cabeçalho, o informativo de preenchimento e as nossas questões. Fechando a visualização, então você pode personalizar o seu formulário utilizando essas opções. Se quiser remover a imagem de cabeçalho, basta clicar no X e escolher outra imagem ou apenas a paleta de cor. Para o nosso exemplo, vou manter a imagem que escolhemos. Seguindo essas etapas de personalização, agora iremos em Configurações e na opção Apresentações, clicando na seta para expandir as opções. Aqui poderemos personalizar um pouco mais o nosso formulário com mais algumas opções. Essa opção de mostrar a barra de progresso é interessante quando você cria um formulário extenso, para o aluno ter a noção do quanto já foi preenchido no formulário. Com essa opção marcada, nós vamos visualizar novamente o nosso formulário e observar que aqui embaixo exibe-se uma barra de progresso dizendo onde estamos no nosso formulário. Neste caso, apenas uma página. Se houver duas páginas, então vai ser página 1 de 2, mostrando aqui na coloração também o quanto já foi preenchido. Fechando a visualização e desmarcando essa barra de progresso, note que não há mais esse informativo aqui ao final do nosso formulário. Então aqui nós vamos deixar habilitado. Essa opção de embaralhar a ordem também é bem interessante para ajudar a inibir um pouco e passar a ideia para eles que as questões são diferentes. Então se deixarmos essa opção habilitada e visualizarmos o nosso formulário, nessa primeira visualização, nossa questão 3, que é com as imagens, tornou-se a primeira. Se voltarmos aqui e desmarcarmos essa opção e voltarmos a visualizar, veremos que ela está na ordem sequencial conforme a criamos. É interessante deixar isso aqui marcado também, exatamente para exibir uma certa diversificação na hora de apresentar o formulário. Essa parte aqui, após o aluno concluir o preenchimento do formulário, é um feedback mostrando que ele completou a ação. A mensagem padrão, sua resposta foi registrada. Nós podemos editar, clicando nesse botão editar, e escrever a nossa mensagem personalizada. Depois que você escreveu a sua frase, basta clicar em salvar. Se você deseja que o aluno preencha o formulário apenas uma vez, essa opção mostrar link para enviar outra resposta deve estar desabilitada. Pois se ela estiver habilitada, ao concluir o preenchimento do formulário, será exibido um link onde o aluno poderá clicar e preencher novamente o formulário. Para este momento são as configurações que vamos executar. Então, executando esses procedimentos, você criou de uma maneira simples um formulário de coleta de informações para os seus alunos. No nosso exemplo, é uma avaliação diagnóstica, mas você pode estar criando aqui um exercício para recomposição do aprendizado ou para recuperação de conteúdo. E para ter a certeza que todas as ações que você realizou estão salvas no seu formulário, aqui no nosso canto superior esquerdo, você precisa anotar
que essa frase está escrita: todas as alterações foram salvas. Caso contrário, alguma ação que você possa ter realizado ainda não foi salva. Esse salvamento é automático. Assim que você finaliza uma ação e clica para outro campo, por exemplo, o Google já vai salvando isso automaticamente. Se voltarmos aqui no nosso Drive e atualizar a página, podemos notar que nosso formulário já está com a cara atualizada. Então, nessa nossa segunda aula, aprendemos algumas maneiras de personalizar o nosso formulário, tornando-o mais atrativo na hora de preenchimento. Então, essa foi a nossa segunda aula, e na nossa próxima aula daremos início à análise dos gráficos. Então, como prática, planeje quais exercícios você deseja aplicar, desde uma avaliação diagnóstica a um exercício de recuperação ou recomposição, e personalize conforme as opções que você tem. Explore bastante essas opções, selecionando uma e outra até você encontrar uma que lhe agrade e que você acredite que seus alunos irão gostar, irão achar mais agradável ao preencher. E lembrando, se você está assistindo essa aula e ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já para receber as notificações assim que as próximas aulas forem ao ar. Se você tiver alguma dúvida, comente aqui abaixo que responderei assim que possível. Faça os seus exercícios e nos vemos na nossa próxima aula. Grande abraço e boas aulas!